Olá, boa noite a todos. Hoje vamos abrir aqui uma live especial. Como não deu tempo de eu responder todas as perguntas nas caixas aí, né, de perguntas do dia a dia, dos stories, vou aproveitar para puxar algumas perguntas e já responder nesse tempinho livre de agora, para já conseguir adiantar alguma coisa, porque eu já fico sempre chateado quando eu não consigo responder a todos lá, né? A todos está praticamente possível hoje em dia de responder, mas pelo menos vou tentar adiantar algumas aqui, né? É a seguinte: energético faz mal para quem tem transtorno bipolar? A questão é que o energético, ele contém a cafeína, e cafeína, que é uma pergunta que eu recebo com frequência aí nos stories, né? Ela pode prejudicar realmente muito as pessoas com transtorno bipolar, mas não só as pessoas com transtorno bipolar. Quem tem ansiedade também, quem tem crises de pânico. A cafeína, por ser um psicoestimulante, ela pode dar crises de pânico, servir como gatilho de crises de pânico, e também de piora da ansiedade e irritabilidade. E é claro que a gente tem que pensar que a cafeína ela tem uma vida, uma meia-vida, de cerca de 7 a 8 horas. Isso varia, cada pessoa vai ter aí um tipo de sensibilidade à cafeína, mas em média a cafeína vai demorar 7 a 8 horas no seu corpo. Demorando desse tanto, 7 a 8 horas no seu corpo, é bem provável que também atrapalhe seu sono, dependendo do horário que você tome ela. Sendo que alguns tipos de substâncias podem interagir com a cafeína, como, por exemplo, o anticoncepcional. Isso é algo que passa despercebido para muitas mulheres. Mas a cafeína ela fica por mais tempo no corpo quando você está utilizando o anticoncepcional, até por 10 horas. Mulher gestante, então, até por 12 horas pode acontecer de ficar no corpo. Então a gente vê que a cafeína não é um simples cafezinho, né? Ela realmente pode atrapalhar, ter um sono mais conturbado, ou demorar mais para pegar no sono, de ter crises de pânico, de ter irritabilidade ou até uma certa agitação. É necessário evitar a cafeína ao máximo. E hoje mesmo eu estava comentando que a gente não precisa ser tão radical. Às vezes, em algum momento, você pode tomar aí uma xícara de café durante a manhã, antes do meio-dia. Mas é uma xícara de café desse tamanho aqui, né? Muita gente toma um copo inteiro e não é o caso. E sempre pela manhã. Nada de tomar à tarde, depois de meio-dia, depois das 3 horas da tarde. Pode prejudicar bastante o seu sono, tá bom? Aqui tem alguém dizendo que bebe 1 litro de café. Se você bebe 1 litro de café ou mais, não tem o remédio que vá conseguir tirar a sua ansiedade, a sua irritabilidade. Não existe esse remédio, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo você está dando um remédio para segurar e dando um psicoestimulante, que é a cafeína, que vai levar você a ficar mais ansiosa, mais irritada, não conseguir dormir. Tem vários pacientes que tomavam muito café à noite, por exemplo. Aí não adianta dar remédio para dormir, porque o café vai atrapalhar bastante. Lembra desse intervalo aí de 7 a 10 horas. Se você não consegue ficar sem cafeína, pelo menos dê um intervalo de 7 a 10 horas do seu sono. E lembrando que cafeína tem na Coca-Cola, tem cafeína, inclusive na Coca-Cola Zero também tem cafeína, não é só na Coca-Cola normal. Tem cafeína no chamate, tem cafeína, obviamente, no café, em alguns remédios para cefaleia, como por exemplo em chá, que tem muita cafeína lá dentro. Então você tem que olhar qual tipo de medicamento para dor de cabeça que você está utilizando, tá? Aqui tem uma pergunta que é a seguinte: já existe comprovação científica que bipolares perdem neurônios diariamente? Não, isso não existe, né? Provavelmente você leu errado ou interpretou errado. Não existe isso de perder neurônio diariamente, né? E teria uma estatística de 10 anos a menos de vida? Isso é verdade. Em geral, as pessoas com transtorno bipolar têm, em média, 10 anos a menos de expectativa de vida. Não quer dizer que todo mundo vai morrer 10 anos antes, não é isso, né? Quando você pega o grupo de pessoas com transtorno bipolar, você vê que esse grupo de pessoas, e aí no grupo de pessoas tem pessoas que tratam, pessoas que não tratam, né? Você vê que elas têm, em média, menos 10 anos de expectativa de vida. Isso se deve a várias razões que a gente vai conversar. Porém, junto com essa estatística que parece assustadora, nossa, 10 anos a menos de vida, eu preciso pensar em outra estatística, que quando a pessoa realiza o tratamento adequadamente, ela aumenta a sua expectativa de vida em média de 8 a 9 anos. Quer dizer que o tratamento consegue compensar
essa redução da expectativa de vida. E aí vem a pergunta, por que é que, em média, no geral, as pessoas com transtorno bipolar vivem 10 anos menos de vida? Primeiro, né, pela questão do suicídio. O transtorno bipolar, aí 15%, 10 a 15% das pessoas cometem suicídio, e esse, sem dúvida alguma, é o pior desfecho possível, então a gente precisa prevenir isso, daí existe o tratamento. Outra questão é que em períodos de mania, a pessoa pode se envolver muito mais em acidentes, né? Inclusive acidentes de trânsito, se envolver em brigas, em episódios de violência, ou se expor a risco. Se a pessoa entra em mania e aí aumenta muito a libido e começa a ter relações sexuais desprotegidas com muita gente, aí ela já corre um risco muito maior de contrair uma DST, contribuindo para essa média de redução de expectativa de vida. Então, além dos acidentes, além da questão do suicídio, além da questão de se expor mais a riscos durante o episódio de mania, a gente deve acrescentar isso, questão de que na bipolaridade você tem uma grande quantidade de pessoas que apresentam comorbidades físicas. O que é comorbidade física? Obesidade é algo que está extremamente relacionado à bipolaridade, e não é só dos remédios, como algumas pessoas pensam, né? Não é. Mesmo quando você retira a questão dos remédios, as pessoas com bipolaridade ainda têm uma chance maior de serem obesas do que as pessoas que não são bipolares. Então, só essa relação com a obesidade também já leva a isso, problemas de tireoide, doenças autoimunes. A questão também, além da doença autoimune, pressão alta, diabetes e por aí vai. Então, existe uma grande frequência de comorbidades que a gente chama de clínicas do corpo, né? Por que isso? Não é a bipolaridade que dá obesidade, não é isso. É que o processo de base é o mesmo. O que é isso? Imagina que eu tenho uma inflamação no meu corpo inteiro, uma inflamação sistêmica. Quando essa inflamação dá no meu cérebro, eu tenho depressão. Quando dá na minha tireoide, eu tenho problema na tireoide. Quando isso dá na minha pele, eu tenho lúpus, por exemplo. Eu estou fazendo uma super simplificação, mas é só para entender o quê? Que é o processo fisiopatológico de base que é igual e que ele dá tanto bipolaridade como essas outras questões clínicas. Isso é importante entender, porque às vezes a pessoa acha que é por ser bipolar que acontece isso. Não é, a gente sabe que existe um processo de base. Tudo isso junto contribui para essa redução da expectativa de vida de até 10 anos no grupo de pessoas de transtorno bipolar. Ah, mas quer dizer então que por eu ser bipolar eu vou viver 10 anos menos? Isso não quer dizer. A gente tem que entender um mínimo, uma lógica, uma base de estatística. É no grupo, na média de milhões e milhões de pessoas. Se eu sou bipolar e a pessoa se alimenta bem, ela faz atividade física todos os dias, né? Ela vai viver menos? Claro que ela não vai viver menos. Se ela toma os medicamentos dela e nunca entra em episódio de mania, essa pessoa vai viver menos? Não vai viver menos, vai ter expectativa normal da população. Porém, se eu me descuido, se durante uma depressão eu ganho 40 quilos, né? Se eu não faço atividade física, se eu insisto, e outra questão contribui para isso, no uso de álcool e outras substâncias, de outras drogas, é claro que vai reduzir e muito a expectativa de vida dessa pessoa. Então, verdadeiramente, essa estatística é real, esse estudo existe. Pessoas com transtorno bipolar, em média, no grupo em geral, vivem menos 10 anos do que o restante da população. Porém, eu posso compensar isso através do tratamento adequado. Então, através do tratamento adequado, eu consigo compensar e o tratamento me acrescenta anos de vida. Daí é que eu sempre digo, é importante tratar por inúmeros motivos. Um deles é para que você não caia a sua expectativa de vida, né? Então, conhecimento salva literalmente, né? De salvar a vida mesmo das pessoas, tá? Tem uma pessoa que tem uma pergunta interessante que muitas mulheres me perguntam aí, que tem uma irritabilidade surreal durante a TPM e pergunta se tem que entrar com outra medicação. Mulheres, em geral, porque a questão hormonal na mulher faz com que a bipolaridade tenha algumas características que precisam ser vistas ao longo da vida da mulher. Quais pontos são esses? TPM, pós-parto, o climatério e a menopausa e a gestação. Então são 4 estágios aí onde que a mulher está sujeita a oscilações hormonais que atrapalham ou de alguma maneira
influenciam extremamente na bipolaridade. E olha só, se eu pego esses 4 momentos, TPM, gestação, climatério e menopausa e pós-parto, o que tem de comum aí dentro de cada uma dessas? É a queda do hormônio estrogênio. Estrogênio é um hormônio sexual feminino, que ocorre naturalmente, né? E não podemos esquecer, eu já ia esquecendo, a relação entre a mulher bipolar e anticoncepcional. Também é outra questão muito importante da gente comentar aqui. Então, são 5 fases, né? O que isso tem a ver? O hormônio sexual estrogênio. O estrogênio, ele é neuroprotetor na mulher. Quer dizer que se eu tenho o hormônio estrogênio, eu estou mais protegida como mulher do que se eu não tenho. Eu estou protegida de sintomas de saúde mental. Isso quer dizer que por eu ter muito estrogênio, eu estou super protegido, não vou ter? Não quer dizer isso. Mas com estrogênio, você tem sintomas de menor intensidade, menor duração. Sem estrogênio, você tem sintomas de muito maior intensidade, de maior duração e mais difícil tratamento. E o que tem de comum nessas fases? A queda do estrogênio. É normal em toda mulher que o estrogênio, ao longo do ciclo, ao longo do mês, ele vai subir, junto com a progesterona também, e vai cair. Quando esse estrogênio cai e está baixinho, é a hora da TPM. Um pouco antes da menstruação, o estrogênio está baixo. E simplesmente por essa oscilação, a mulher com bipolaridade tem muito mais irritabilidade, alteração de humor, pode ficar ou depressiva, ou muito irritada, muito agitada, durante aqueles dias com estrogênio baixo. Daí, a gente já começa a ter uma dica que o estrogênio tem muito a ver com o bem-estar da mulher com bipolaridade. São todas as mulheres que têm essa TPM, não são todas, mas muitas, a maioria das mulheres bipolares vão ter TPMs difíceis, né? E se eu tenho uma queda pequenininha na TPM, eu já tenho sintomas, imagina no pós-parto. O pós-parto na mulher bipolar, eu preciso ir tomando atitudes para prevenir e garantir o bem-estar da mulher no pós-parto. Por quê? Porque se eu tenho uma queda pequena no TPM, no pós-parto eu tenho uma queda de estrogênio imensa. Então o estrogênio sobe muito durante a gestação e ele despenca de uma hora para outra no pós-parto. Por isso que no mínimo 50%, metade das mulheres bipolares têm depressões graves no pós-parto, né? Costumam ser depressões bem graves, ou depressões agitadas que não conseguem dormir. Junta isso com a privação de sono, que o bebê em geral não está dormindo ou está amamentando durante o sono. Junta isso com o estresse do parto. Algumas mulheres não têm aí o apoio adequado social. É uma fórmula para a tempestade perfeita. Então, é a queda do estrogênio, é a privação de sono, né, pelo desconforto físico, pelo bebê que está chorando a noite inteira. Tudo isso faz a tempestade perfeita e, no mínimo, metade das mulheres bipolares tem depressões muito graves no pós-parto, né? Ou depressões muito difíceis no pós-parto. E o que acontece na gestação? Pelo menos tem uma coisa boa aí. Muitas mulheres ficam extremamente preocupadas com a questão de engravidar tomando o remédio, porque vários remédios você não pode tomar eles durante a gestação. Mas o que acontece é que a natureza é bem sábia em certos pontos, né? No segundo e terceiro trimestre, principalmente da mulher, aumenta muito os hormônios femininos. E, em geral, você vê uma melhora nos sintomas das pessoas, das mulheres, durante o segundo e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, ainda de gestação, ainda não subiu tanto. Mas no segundo e no terceiro trimestre já está alto o suficiente, que na maioria das vezes, não são todas, como tudo, né, que eu falo, nunca é nunca, né? E nunca é sempre. Existe um alívio dos sintomas no segundo e terceiro trimestre, a ponto de você nem precisar utilizar tantos medicamentos como utilizaria em outras circunstâncias. Então, pelo menos isso tem um alívio nessa situação. E aí a gente vai para um período muito crítico que toda mulher bipolar precisa estar atenta, que é o quê? Menopausa é a mulher parar de menstruar ali por um ano. Então ela parou de menstruar, isso é a menopausa. Só que antes da menopausa, 5 a 10 anos antes da menopausa, eu tenho uma fase chamada de climatério. Esse climatério, essa fase de 5 até 10 anos antes de parar de menstruar verdadeiramente, é uma queda contínua e gradual do estrogênio.
Então, esse hormônio sexual que é protetor começa a cair pouco a pouco. E no que ele começa a cair, existe uma piora grande de episódios depressivos, de episódios de mania, por exemplo. Tanto é que muitas mulheres abrem quadro de bipolaridade por conta ou durante o climatério e menopausa. Nunca tiveram nada antes e, de repente, começam a ter, durante o climatério ou durante a menopausa, começam a abrir quadros, ou de depressão e por aí vai. Então, eu tenho que ficar super atento à questão do climatério e da menopausa. Se a mulher ainda não chegou lá, nessa idade, ela precisa se preparar para isso e já ficar ligada nessa possibilidade. Se a mulher está no climatério, ela precisa realmente ir se preparando e conversando tanto com o ginecologista quanto com o psiquiatra e os dois alinharem uma forma de tratamento que seja mais adequada para aquela pessoa. Além disso, a gente tem uma outra questão que passa muito batida, que é o anticoncepcional. O anticoncepcional, quando ele é colocado apenas progesterona, ele pode causar sintomas depressivos. Quando eu tenho progesterona, progestágenos que são isolados, isso pode levar a sintomas depressivos. Quando eu tenho a introdução de um anticoncepcional, inclusive do DIU, muitas mulheres não sabem disso, mas se você ler a bula lá do DIU, Dilmirena, etc., vai estar escrito que um dos efeitos colaterais possíveis, não são todas as mulheres, é depressão. E muitas, já peguei várias vezes, várias pacientes que deprimiram muito quando colocaram o DIU e só depois que tirou o DIU é que melhorou da depressão. Então, quando eu coloco um anticoncepcional, eu corro o risco de fazer oscilações de humor. E o contrário é verdadeiro. Quando eu tiro um anticoncepcional, eu também estou correndo o risco de fazer oscilações de humor. Então, eu preciso ficar atento a esse movimento de colocar anticoncepcional e tirar anticoncepcional. E falando em anticoncepcional, coisas importantes. Se você usa lamotrigina, que é um estabilizador de humor, o anticoncepcional, ele cai pela metade a lamotrigina no seu sangue. Então, imagina que alguém está utilizando aí 200 mg de lamotrigina. Mas ela junto utiliza um anticoncepcional, então, na verdade, ela está utilizando metade no sangue, só 100 mg. Mas se ela para de usar o anticoncepcional, olha, subitamente mudou, voltou para 200 mg. Né? A mesma coisa quando eu introduzo ou quando tiro o anticoncepcional e a lamotrigina. Eu estou alterando indiretamente o nível sanguíneo da lamotrigina e eu preciso avisar isso para o médico. O médico precisa saber dessa interação anticoncepcional e lamotrigina. Outra questão importante de anticoncepção para a mulher, né? Começamos na TPM, já estamos falando de tudo, né? Outra questão importante do anticoncepcional é se você usa aquele medicamento que se chama ácido valproico, que também é um estabilizador de humor, é o Depaquene, Depakote, Divalcon e por aí vai. Esse medicamento está associado à má formação durante a gravidez. Ele faz má formação no feto, do tubo neural, não forma direito. Claro que esse é um desfecho desastroso que eu preciso prevenir. Então, a mulher que utiliza Depakote, Depaquene, precisa garantir, mas garantir mesmo, que não vai engravidar. Né? Então, ela precisa estar com método eficiente de anticoncepção, para não engravidar de jeito nenhum, tomando o Depakote. Combinado? Aqui, vamos partir para outra questão, né? Aqui tem como interromper um episódio maníaco. A paciente já foi diagnosticada e é tratada há 5 anos, mas está com sinais de superprodutividade e compulsividade. Aí é porque não está tratando direito, né? Ou porque o paciente não está tomando medicamento, ou porque o medicamento que prescreveram para ele está errado, ou porque está usando drogas juntos também, pode acontecer. A mania, apesar de chamar muita atenção, ela é bem mais fácil de tratar do que a depressão, na maioria dos casos, né? Então, a mania, em geral, é algo relativamente simples de ser tratada, quando, claro, né, sabe o que está fazendo e é rápido, utiliza o medicamento correto, né? A depressão, ela costuma ser mais demorada para melhorar. Tanto é que depois, no episódio de mania, em geral, demora 4 meses para estabilizar o humor após uma mania. Já depois, no episódio depressivo, a gente está falando aí de 6 a 8 meses que demora para estabilizar. Depois, no episódio misto, mais tempo ainda, uns 10 meses para estabilizar. Daí, a gente precisa considerar que a mania tem tratamento,
É um tratamento relativamente rápido e eficaz, mais rápido e eficaz do que a gente consegue tratar a depressão, porém precisa saber o que está fazendo. Se a pessoa começar a dar antidepressivo, psicoestimulante para quem está em mania, aí realmente, né? E a pessoa vai piorar essa mania, ao invés de tratar ela, combinado? Qual outra questão que a gente tem aqui? Aqui tem um outro detalhe que alguém nos comentários falou e que é bem interessante, eu tinha até esquecido de comentar isso, né? Se o medicamento usado para indução da ovulação, para congelamento, pode induzir algum quadro notável. Sim, pode induzir muito, né? Porque dependendo dos medicamentos, dos hormônios que são utilizados para induzir a ovulação, isso pode frequentemente alterar o humor e alterar muito o humor da mulher bipolar. Se é o sonho da mulher, né? É o que eu sempre digo, né? Se a mulher tem sonho de engravidar, se é o que ela quer, tenta, conversa com o seu médico, planeja antes e faz a tentativa. Mas aí você vai ter que estar junto do seu médico, né? Vocês têm que acompanhar mais de perto e de maneira mais próxima, né? Então não vou poder ter consulta aí a cada 3, 4 meses, né? Vai ter que ser uma consulta mais próxima e ajustando caso tenha alguma alteração. Porém, a possibilidade de que todos os medicamentos para uma fertilização vá alterar é grande. É grande. Então precisa estar preparado para isso. Vamos para a próxima. Aqui tem uma questão, né? Se ter sintomas psicóticos é fase de mania, né? A psicose, o que seria a psicose, né? A psicose é uma quebra com a realidade. Então a pessoa pode ter psicose, sintomas psicóticos, né? Que seriam alucinações. Então ela teria uma quebra com a senso-percepção. O que seria isso? Ouvir algo que não está lá, ver algo que não está lá. Em alguns casos, pode sentir coisas pela pele, né, que não está existindo. Então, tudo é uma alteração da minha percepção. Sentir cheiros que não existem ou que não estão lá. Tudo isso é sintoma psicótico, ou seja, a minha percepção da realidade mudou e eu estou vendo, ouvindo ou sentindo cheiro de coisas que não são reais. Além de que esses sintomas, essas alucinações, né, que pode ser auditiva, olfativa, visual, etc., a pessoa pode ter algum insight sobre ela. O que é ter insight? Ter alguma compreensão que aquilo ali não é normal, que aquilo ali não é realidade. Então a pessoa até escuta vozes, mas pensa, isso é coisa da minha cabeça, isso é imaginação, ela não está acreditando, né? Ou ela pode realmente não ter insights, escutar vozes, acreditar no que as vozes estão contando e até agir em relação ao que essas vozes estão contando. E eu precisaria definir, né, que tipo de alucinação é essa. Quando a alucinação vai de encontro ao humor, a gente fala que é humor congruente. O que é isso? A pessoa está deprimida e as vozes estão falando só coisas ruins para ela, só coisas negativas, né? Então, ela está para baixo, está deprimida e as vozes estão falando que ela é feia, que ela é péssima, que isso e aquilo. Isso é humor congruente, ou seja, os sintomas, as alucinações vão de encontro na mesma direção do que o humor da pessoa. E quando a pessoa está para cima, em mania, as vozes podem ser vozes boas. Então, não são só vozes de conteúdo ruim. Podem ser de conteúdos de elogio. Falando como a pessoa é bonita, como ela é grandiosa, como ela é mais inteligente do mundo, como ela vai conquistar tudo na vida. Novamente, é humor congruente. A pessoa está com humor eufórico, alegre para cima e as vozes estão também alegres para cima. E o que eu posso ter como sintoma psicótico também é uma alteração do pensamento, que a gente dá o nome de delírios. O que é delírios? Eu ficar pensando coisas que não são reais. Então eu posso ter delírios persecutórios, que são os mais comuns. Achar que as pessoas estão perseguindo, que elas estão me vigiando, que elas estão tramando contra mim ou querendo fazer mal de alguma maneira, né? Ou eu posso ter delírios comuns durante uma mania, no transtorno bipolar, que são delírios místico-religiosos. De achar que eu tenho poder de cura, que eu estou conversando com Deus, que eu sou um profeta enviado, etc. e tal. Então, são delírios místicos religiosos. A pessoa pode ter ainda alguns outros tipos de delírios, né? Autorreferência, grandiosidade e por aí vai, né? Esses sintomas psicóticos podem acontecer durante uma depressão bipolar ou durante uma mania. Até 75% dos episódios de mania, então mania mesmo, né, do transtorno bipolar tipo 1,
podem ter alguma alucinação, né, ou algum sintoma psicótico, não necessariamente alucinação, mas delírios também. Até 75% dos episódios de mania, né, do transtorno bipolar. Lembrando que aparecer o sintoma psicótico durante uma mania, isso é automaticamente transtorno bipolar tipo 1. Então, se existe o sintoma psicótico, é transtorno bipolar tipo 1. Em geral, são coisas que, eu melhorando o humor, os sintomas psicóticos vão sumir também. Então, podem acontecer durante uma depressão, podem acontecer durante uma mania, e é um sinal, um marcador de gravidade que eu preciso correr atrás de melhorar isso o mais rapidamente possível, tá bom?